Dando início aqui à gravação da 33ª reunião extraordinária da CJRI. Bom dia a todos mais uma vez. O convite foi enviado para o jurídico. Informaram que iriam mandar um representante hoje, mas até o presente momento não tem nenhum representante presente. Se por acaso durante a reunião entre alguém, a gente tem registrado, ok? Temos processos da São Judas Tadeu e Consórcio Recife hoje. O senhor Fernando Bandeira tem algum impedimento quanto a esses processos? Consórcio Recife, sim, né? A outra empresa minha tem? A São Judas São tem? Judas Tadeu. Tem. Também. Então eu pediria para colocar esses dois. Colocar esses dois logo, que eu não participo, para resolver logo. Já foi solicitado. Sem problemas. Antero já pediu. Antero já está na reunião? Já solicitei a reunião do processo. Ok, então, presidente e algum conselheiro gostaria de fazer algum outro registro antes da gente ter início? Eu quero registrar. Não sei se tem alguém falando. Pode falar. Eu quero agradecer a presença de todos nessa reunião. Creio que é a última, Diego, desse ano. Não tenho certeza, mas creio que é a última. Agradecer o empenho de todos que fazem parte, das operadoras, do órgão gestor e dos conselheiros. Queria agradecer pelo ano que passou, com todos estamos juntos aqui, vivos, e agradecendo a todos pela participação. Doutor Fernando Bandeira já se posicionou com impedimento, teve um pleito da operadora em juntar os processos, foi acatado, aceito, e Diego, você pode dar prosseguimento à reunião, ok? Obrigado. Por nada. Diego, presidente, Cleiton mandou agora uma mensagem aqui pelo WhatsApp, está com problema de áudio, ele está pedindo para esperar um pouquinho nada. Vai esperar não? Ok. Aguarda, a gente aguarda. Aguarda. Ok. Seu fone, filho de rapariga, meu. Um palavrão aí, conselheiro. Calma, Cleiton. Tá conseguindo falar? Vocês estão me escutando? Não. Nada de fundo do vídeo. Sim. Tá que pariu. Deixa eu ver esse fone de ouvido. Jó? Brincadeira. Cleiton, tá bom agora o seu áudio? Cleiton vindo? Jó, estão me escutando? Estamos. Sim. Fale aí, pode falar. Não, porque o fone de ouvido tá ruim. Então eu vou ficar aqui com o celular, que eu tô na rua, bem dizer, e eu vou pedir compreensão de vocês para seguir essa reunião, ok? Ok, podemos começar então, Cleiton? Tá conseguindo escutar, não é? Podemos. Ok, então, item 1 e 8 da pauta, conforme o pedido do representante da operadora, os itens 1 da Solicitação Tadeu e o 8, desculpa, o 9, é o do consórcio Recife. Os dois são de descumprimento de ofício.
Diego vai ser julgado agora gastando. o item 1 e 8 ou 1 e 9? Não, itens 1 e 9. Os dois são descumprimento de ofício, um é da São João da Estadeu e outro é consórcio Recife. Ok. Com a palavra a operadora. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, presidente. Aproveitar para agradecer, presidente, pelo seu período aí durante a presidência do Conselho, muito bem conduzida. A gente só tem a agradecer mesmo. Mas voltando Ele aqui ainda é o presidente, rapaz. Ele ainda será o presidente. Mas ele veio agradecer a participação dele como se ele não fosse mais. Eu estou apenas enaltecendo. Mas, presidente e demais conselheiros, com relação ao processo, os dois processos, 1 e o 9, eles referem-se ao mesmo item, que é descumprimento do prazo da segunda etapa do fardamento da São Judas Tadeu e do consórcio Recife. Eu queria deixar bem claro aos senhores conselheiros e pedir a compreensão de todos. Isso foi um fato extraordinário que ocorreu com o fornecedor. O fornecedor entregou a primeira etapa em dezembro e a empresa considerou que a qualidade do produto dela não estava de acordo com as exigências nossas. E ela se prontificou a reparar as considerações que a operadora fez sobre a qualidade do fardamento. E disse que ia corrigir e Antero, ficou mudo o seu áudio. Oi, está ouvindo? Agora voltamos a ouvir. Bem, como eu estava falando, então, quando chegou a segunda etapa, o fornecedor continuou a apresentar os mesmos problemas na qualidade do fardamento. E, lamentavelmente, a operadora primou por essa qualidade, em vez de primar pelo prazo. Foi um fato extraordinário e nós tivemos que cancelar o contrato com essa fornecedora, porque ela não cumpriu com as exigências que foram repassadas para ela na entrega da primeira etapa. Então, diante desse fato extraordinário, abrimos a licitação para novos fornecedores. O novo fornecedor de imediato já se apresentou com os requisitos exigidos por nós e pelo consórcio, né, a Grande Recife, e tinha estoque material, mas, lamentavelmente, o fornecedor não tinha ainda o cadastro na Grande Recife. E esse processo de cadastramento teve uma delonga por conta de assuntos particulares de cadastro, a exigência da Grande Recife, coisa desse tipo. Lamentavelmente, esse prazo foi descumprido por conta disso. A Grande Recife já tinha ciência informalmente, mas depois formalizamos o fato, esse histórico das ocorrências, né, o histórico dos fatos, por que aconteceu isso. Então, diante dessa realidade, diante de que esse atraso não foi decorrente de uma situação particular da operadora, mas sim de primar pela qualidade do fardamento, um fato extraordinário que ocorreu, e por conta dessa delonga no trâmite do cadastramento do novo fornecedor junto ao Grande Recife, essa delonga aconteceu, e por conta disso, esse caráter extraordinário, e nunca ter tido acontecido esse atraso conosco, e sempre primamos pelo cumprimento do prazo, pedimos a compreensão de Vossa Senhoria para desconsiderar o auto de infração diante dessa razoabilidade, pelo princípio da razoabilidade, consideramos que não tem procedência a essa autuação. Então, essas argumentações e pedimos a compreensão de vocês. Obrigado. E obrigado à operadora. Com a palavra disse. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais conselheiros, representante das operadoras. Vamos com contextualização se deu devido a um descumprimento de uma obrigação de fazer da empresa. Que obrigação é essa? A entrega do fardamento e a comunicação antecipada dessa entrega ao órgão gestor para acompanhamento da qualidade do material que foi entregue. Esse ofício
decorre da convenção coletiva dos operadores, que impõe ao órgão gestor o acompanhamento dessas entregas de fardamento. Bom, a operadora, apenas em 8 de setembro, ou seja, depois de autuada, é que enviou uma carta ao órgão gestor dizendo que tinha feito a entrega de fardamento nos dias 11 e 12 de agosto. Ou seja, apenas após a autuada foi que ela se prontificou a informar que tinha feito essa entrega. Ou seja, descumpriu tudo que está determinado no ofício, ela já tem o calendário, esse problema de qualidade é um problema da operadora com sua fornecedora, ela não informou antecipadamente ao Grande Recife desse problema, não há nenhum documento disso, ela só se preocupou em apresentar essas escusas após ser autuada. Então, como é uma obrigação de fazer, eu até poderia ver pela razoabilidade se na época da entrega ela tivesse historiado isso e não o fez. Só fazendo agora com a intenção de cancelar a autuação. Então, como é uma obrigação da empresa, eu entendo que os autos devem ser integralmente mantidos. É isso, excelente. Fábio Zé Roberto, hoje a operadora está com todo o material entregue, no dia de hoje. Entregou, dia 11 e 12 de agosto. De agosto. Um atraso, né? Que entendi. era para entregar em março. Para ter sido entregue em março. Diego, eu vou abrir a votação. Eu fui relator nesses dois processos, no 1 e no 9, que é o mesmo fato. Eu vou mudar meu voto nesse processo para deferimento dos dois, tá certo? Eu vou abrir essa votação hoje, como eu fui relator dos dois. Eu vou abrir mudando meu voto. Coloco constar em ata que eu, pela razoabilidade das explanações, eu voto pelo deferimento dos dois processos. Ok? Conste em ata, por favor. E eu vou abrir a votação. Tem algum conselheiro que queira falar antes de abrir a votação? Então, em votação, processo número 1 e 9 da pauta. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto com o relator, deferimento. Doutor Fernando Bandeira vota nesse, né, Diego? Nesse primeiro? Não. Em nenhum dos dois, né? Não posso. Ok. Processos deferidos, Diego. 4-0. 4-0, ok. Item 8 da pauta também do consórcio Recife, PEV quebrada. Cleiton Maior vota pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bem, pessoal, esse auto de infração refere-se àquela questão de recolhimento do veículo por PEV quebrada. Mas eu queria fazer uma consideração prévia aos senhores conselheiros, porque a autuação ela tem como a referência por infração ao artigo 24 do regulamento e também da portaria 205/212 do diretor-presidente do CTM. Eu queria pedir a consideração aos senhores conselheiros previamente de que a regulamentação sobre PEV quebrada, ela tem essa regulamentação pela portaria 205, mas essa portaria 205, ela não tem em nenhum momento, em nenhum artigo dela determinando o recolhimento do veículo para a garagem. Ela diz somente que deverá ser autuada de acordo com o grupo 3 e o item 7 do enquadramento do artigo 99. Então, pediria aos senhores conselheiros previamente se esse erro formal não deve ser considerado para evitar que a operadora seja duplamente penalizada pelo auto de infração e pelo recolhimento do veículo, que é um prejuízo para a operadora recolher o veículo durante a operação, que desatende a linha, desatende os passageiros transportados e, ao mesmo tempo, contra o princípio bis in idem de duplicidade de infração.
Então, pediria aos senhores conselheiros se cabe aqui essa votação desse erro formal de que a portaria 205, que regulamenta a PEV, ela não exige o recolhimento do veículo. E o veículo foi recolhido. Para eu prosseguir com o mérito também, se for o caso. Entendeu, presidente? Eu solicito que você prossiga com o mérito, porque eu passo a palavra disso e os conselheiros deliberam. Tá certo. Ok? Tá certo. Então, bem, com relação ao mérito, quero deixar bem claro que a PEV, o veículo saiu com a PEV em perfeitas condições. O veículo é da linha 522, uma linha que parte da cidade universitária, de extrema utilização por parte de estudantes. Tem um percurso enorme pelo bairro de Apipucos, Casa Forte, Rui Barbosa, até o centro da cidade, em que o equipamento é rigorosamente, severamente utilizado, os seus degraus para embarque e desembarque de passageiros. É uma linha convencional radial, não é do SEI, e ela é plenamente utilizada. Então, o veículo, às 15h35, apresentou o problema, quando foi apresentado a fiscalização, com a PEV, quando ele foi recolhido. Então, o veículo fez a formalização, mesmo a fiscalização recolhendo o veículo para a garagem, a empresa adotou o mesmo procedimento que solicitado pela Grande Recife, fez o devido reparo, deixou em ordem durante as 2 horas o veículo, mas, lamentavelmente, aconteceu, principalmente numa linha de porte da 522, dois irmãos Rui Barbosa Príncipe. Então, peço a compreensão dos conselheiros também no mérito para rever a autuação diante do mérito e principalmente para que seja reavaliado esse erro formal que eu coloco em pauta aqui para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra disse. Bom, conselheiros, essa preliminar que a empresa tenta colocar, isso já é matéria vencida. Isso aí foi uma determinação, inclusive, da comissão, de que quando fosse constatado problemas de PEV, o veículo deveria necessariamente ser recolhido, com exceção de algumas situações em que o recolhimento desse veículo viesse a atrapalhar a operação. Por exemplo, linha com apenas 2 ou 3 veículos, tem linha com um veículo, recolher o veículo no horário de pico. Então, isso que a empresa está tentando trazer de volta à discussão é matéria vencida. Isso aí é a orientação dos próprios membros da comissão, de que, no caso da PEV, o veículo deve ser autuado e recolhido, visto que o recolhimento não é uma penalidade, é uma medida administrativa tomada pela fiscalização em campo para obrigar a empresa a realizar o conserto do equipamento. Esse é o primeiro ponto. Então, a empresa está totalmente equivocada quanto a essa questão. Quanto ao mérito, os senhores já sabem o meu entendimento a respeito de PEV, sabe o posicionamento da divisão de controle de infração e o meu pessoal. Eu entendo que o equipamento tem que estar em perfeita condição de funcionamento. O fato do equipamento ser ou não estar sendo utilizado, como a empresa aí falou, por estudantes, a linha nem do CE é uma linha que não há embarque e desembarque pela porta central. E se a preocupação da empresa fosse excesso, não estaria por fazer algumas linhas colocando catraca na traseira, que aí é que força mais ainda a utilização da porta do meio. Então, para não me estender, PEV já é um assunto bastante debatido nessa comissão e todos os conselheiros já têm seu entendimento formado e eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Algum conselheiro quer levantar alguma consideração sobre o fato levantado pela empresa? Eu acho que caberia aí um posicionamento do jurídico, né, em relação à redação aí do que foi da interpretação. Aí, no caso, algum conselheiro quer pedir vista ao processo?
Então, presidente, Eu que a gente poderia... não quer, a gente precisa de um posicionamento do jurídico, né? Com licença, presidente. Eu Pois poderia não, tentar ver Diego. se eu consigo que alguém do jurídico entre. Só preciso de uns 2 minutos. Pode ser? Pronto, ok, pode só prestar. Tá. Um minutinho, tá? Presidente, só um adendo aí, se o senhor me permite. Pois não. Veja, o recolhimento de veículo está entre as atribuições que o fiscal pode tomar. O fiscal poderá determinar recolhimento de veículos que não se encontrem em operações, em condições ideais de funcionamento, conforme determina o regulamento. Então, é desnecessário colocar essa redação na portaria. Inclusive, foi um dos motivos que levou o conselheiro Carlos Gueiros a apresentar isso à comissão e a ser por unanimidade aprovado, que quando houvesse autuação, o veículo prioritariamente deve ser recolhido. Mas, Entendi. presidente, eu podia fazer uma observação, por favor? Pois não, amigo. É o seguinte, se a portaria não está dizendo que o veículo é para ser recolhido, eu acho que tem que ser editada uma nova portaria. Discussões que foram feitas verbalmente, eu acho que não cabe numa situação desse porte. Eu acho que erro formal, quando é observado, deve ser avaliado. Se foi discutido e não foi formalizado na época, eu acho que cabe agora uma formalização desse processo. A portaria tem que explicitar que, além do equipamento ser o veículo receber autuação, ele deve ser recolhido à garagem. Eu não acredito isso. Eu não entendo essa discussão da operadora, não. A operadora tem um baixíssimo número de PEVs quebrada, né? Aí, quando ela é autuada, vem com essa tese, me desculpe, mas esdrúxula, de que há erro formal. Não é erro formal. O auto está devidamente preenchido, o procedimento do agente está previsto no regulamento, que é superior à portaria, então não entendo essa resignação da empresa. Não é resignação, não, Fábio. É porque não está registrado na portaria isso. Então, o erro formal está bem claro. Eu acho que merece... Não há erro formal. O carro foi autuado por estar com a PEV quebrada. A forma é essa da autuação. A autuação é essa. Ponto. Isso. A outra mas é um novo instrumento. Eu acho que Cleiton Léo falando, eu acho que a gente está criando agora um novo fator aí, com todo respeito à operadora, Vero. A gente já tinha formado isso já entre aspas, jurisprudência, um requisito de reincidência ou não. Os julgadores, os conselheiros já tinham, como é que se diz, feito isso, né, nos seus processos, nos seus relatos. Eu, particularmente, eu sempre julgo o processo de acordo com a infração. Então, assim, eu acho que tem que caber, sim, ao agente fiscalizador recolher ou não, né? Porque, por exemplo, uma linha que tem um carro só, né? Ele não pode recolher o veículo porque, de certa forma, ele vai, como é que se diz, tirar o serviço por completo. Então, acho que tem que ser uma coisa de campo mesmo. Tem que também ver o que o Fábio falou, a questão do histórico, né? A questão do histórico da linha, da operadora, qual a linha que está sendo mais quebrada, como está acontecendo, um exemplo, com a Povorema, lá em Jaboatão, é um requisito. Então, a gente que está na comissão de multa, a gente já vai tendo essa noção, de acordo com o passar dos tempos, né, para tomar uma posição mais clara. Eu acho que a posição mais clara, pelo que eu estou vendo, pelo que eu já observei dessa comissão, é se o veículo é reincidente ou não é reincidente, né? E também tem aquela planilha que o pai mandou que fortaleceu muito. No mais, né, foi o meu parecer, eu estou dizendo pelo meu parecer agora, que é isso. Eu votei pela procedência, pelo histórico da empresa, que tem pouca PEV, né? Pelo veículo que não é reincidente. Então, é mais ou menos por aí, tá entendendo? Que eu tenho essa visão para poder solucionar o processo em si.
Diego, teve alguma posição de alguém para entrar na reunião? Oi, presidente. Eu entrei em contato, mas infelizmente não vão poder entrar, não. Estão em reunião, Ok. tem pessoas de férias, aí tá meio complicado lá. Aí, se for o Ok, caso, então. pode tirar de pauta e incluir na próxima, se desejarem, né? Uma opinião jurídica. Não, vou fazer a pergunta de conselho. Tem algum conselheiro que está desconfortável em voltar o processo? Não, por mim, Porque pode se ele tiver, pauta e dar continuidade. pronto. Porque isso para alguns conselheiros já é matéria vencida, para outros pode estar desconfortável. Então vamos colocar em votação. E o conselheiro vai ser o juízo de valor do levantamento da operadora e da DIS. Em votação, processo número 8 da pauta, PEV quebrada. O conselheiro Cleito foi o relator, votou pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pela razoabilidade, eu vou pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, processo deferido, 3-1. 3-1 deferido. Ok, então terminamos os processos da São José. Obrigado, André, tenha um bom dia. Passamos agora. Obrigado a todos, pessoal. Nada. Passamos agora para Borborema. Os itens 2, 3 e 4 são PEV quebrada. Eneida, Eu retorno ao julgamento, né? Eu retorno ao julgamento. Isso, exatamente. Eneida, tem alguma objeção? Esses três? Poder jogar junto? Não, a gente pode fazer junto a argumentação. Ok, com a palavra a operadora. Antes de iniciar, eu queria desejar a todos da comissão, a Jorge, e o pessoal, Fábio, todo mundo aí que está participando, um Natal de muito paz, muita saúde e felicidade para todos. Tá? Igualmente, Bom, então Neida. Igualmente, Neida, obrigada. Obrigado, Neida. Nada. Tudo de bom para você também e para João. Tá? Tá bom, obrigada, Bandeira. Esses três processos se referem à PEV. 2 deles, os carros não eram reincidentes, é o processo 2 e o processo 4. O processo 3, o veículo já tinha ocorrência de PEV. O que eu vou falar na defesa desses recursos, na defesa e no recurso, a gente comprovou que esses veículos, 2 deles não eram reincidentes, é o processo 2 e o processo 4. Que todos houve a substituição de todos dentro do tempo hábil de 2 horas, conforme a gente comprovou nos relatórios do GPS nas datas autuadas. Queria também citar, excepcionalmente agora, né, depois de vários meses recebendo tantas autuações por PEV, que o trabalho que a empresa vem fazendo desde o mês de junho começa a dar resultados positivos. Nos últimos 2 meses, né? Essa remessa última de autuações, a gente recebeu apenas 2 autuações de PEV, dá uma frota de 408 carros. Isso aí nos deixa animados, né, com o resultado e com o trabalho que a empresa vem desenvolvendo. Então, quero salientar novamente, né, os senhores conselheiros, que nunca houve negligência da Borborema na manutenção das PEVs, pois isso aí só, além do prejuízo financeiro que ocasiona com tantas autuações, né, de certa forma a imagem, a credibilidade da empresa, como boa operadora e como que cuida também da manutenção, foi confirmada. E que, assim, muitos desses casos, né, de reincidências, de PEVs, foi devido à frota. A frota, boa parte desses carros que foram notificados, alguns já têm 9 anos, 10 anos, por conta da pandemia não houve renovação. E que, na maioria das linhas também que ocorreu problema de PEV, são de linhas do C, inclusive a linha 50, né, que é PE15, é uma linha que transporta um número imenso de passageiros e, como já foi citado em outras reuniões,
o fato do veículo trabalhar em linha do SEI, que muita gente se aglomera nos degraus, e também alguns, né, com idade de 9, 10 anos, mesmo por mais manutenção que se faça, sempre ocorre novamente aparecer defeitos, principalmente por conta desse hábito do usuário de ficar em degraus quando o veículo está com muita lotação. Por isso eu queria pedir aos senhores conselheiros, né, que repensassem sua votação, dessem esse crédito de confiança à empresa com base nas últimas autuações recebidas em relação a esse problema e principalmente com relação aos dois processos, processo 2 e processo 4, que esses veículos nunca tiveram autuações relativas a problemas no funcionamento da PEV. Era isso que eu queria falar. Ok, obrigado. Com a palavra, Vice. Ok, conselheiros, não vou me estender. Já é fato notório, né? Toda a reunião é processo na problema de PEV. São 103 autuações no ano até o presente momento. Então, entendo que os autos devem ser mantidos e pode ser colocado em julgamento. Ok. Em votação, processo número 2, 3 e 4 da pauta. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Olha, eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Doutora Marcela, seu voto. Dando esse crédito de confiança, eu vou pelo deferimento. No item 2, você é relatora, vai mudar o voto aqui no item 2. Vou mudar, vou pelo cancelamento dos autos. Ok, Diego, por favor, constar em ata a mudança desse item 2. Conselheiro Cleiton, seu voto. Me escutando? Estão me escutando? Pronto. Eu vou. Processo 2, que é reincidência. Indeferimento. Não, o processo 2 é deferimento. Não é reincidência, não, 2, não, né? O 2. Não é reincidência. Então, 2. O 2 e o 4. Desculpa interromper. O 2 e o 4 não eram reincidentes. E o deferimento. Deu para computar, Diego, o voto? Eu não escutei a última parte, não. O 4 ele já é o relator. Então, o 2 ele vai pelo deferimento e no 3 vai... O 3, indeferimento, reincidência. Indeferimento, ok. Marcela foi pelo deferimento de todos, né? Mudando o voto dela no 2. Isso, vereador Júnior. Foi deferido, ok. Pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Só um momento. Eu não entendi como é que ficou o voto de Cleiton nesses itens. Foi deferido no 2 e indeferido no 3. Então, vai ficar... E o 4? O 4 acho que foi deferimento também, que eram os que não são residentes. Mas Cleiton já foi relator, né? Mas você, Marcelo, vai pelo deferimento no 4? Também. Eu entendi que ele voltaria pelo deferimento, mas deixa ele voltar, porque pelo deferimento nos que não eram residentes. Deferimento nos que não eram residentes, que são os 2 e 4. Você vai pelo deferimento no 4 ou indeferimento? Marcela. Eu vou pelo deferimento de todos. De todos, né? Ok. Então só vai ter alteração no 3. Vai ser pelos referidos
O 2 e o 4. O parecer de Cleiton no 4 foi pelo indeferimento. Foi pelo indeferimento. Então, aí vai ser deferido. Ele vai mudar o voto? Então, vai ser deferido 4-1, o 2 e o 4, e o 3 vai ser deferido 3-2, correto? Todos vão ser deferidos. Agora, só que Cleiton foi pelo indeferimento também no terceiro. Então, vai ser deferido. O que eu estou falando apenas é que ele deve mudar o voto, né? Marcela, o relatório, Marcela né? mudou o voto. Pelo indeferimento. Não, mas aí ele continua pelo indeferimento no 4. Não é isso, Cleiton? Cleiton, tá sim, exato. O 4 okay, eu mantenho. Então é isso. O item 2 e o 4 foram deferidos por 4-1, que o único que foi pelo indeferimento foi Zé Roberto. E o 3 vai ser deferido 3-2. Ok? Ok. Então, passando agora para os itens 5, 6 e 7, que também são do mesmo motivo, a alteração de Oslo. A Eneida, pode os três juntos? Pode sim, os três. Ok, com a palavra a operadora. Esses processos se referem a descumprimento de Oslo da linha 80 em relação à quantidade de articulados. Inicialmente, eu queria registrar que na reunião da CJRI do dia 18 de novembro de 22, o processo 005050, 0033, 004254, 2022, 06, o mesmo foi deferido por 4-1 por essa comissão e eu vou relembrar aqui alguns esclarecimentos relativos a esse assunto. A observação da OSO dessa linha 80, que definia que para cada veículo articulado que não estivesse em operação na linha, a empresa deveria substituir por 2 veículos pesados na linha. Nos últimos meses, para a empresa estava se tornando impraticável. Essa observação ela consta desde a compra dos articulados pela empresa, desses 5 articulados, e o Grande Recife sempre colocou nas OSOs que foram alteradas, mas sempre manteve essa operação antiga. Só que esses veículos já estavam com 9 anos e meio, né, próximo ao final da vida útil de articulados, que é de 10 anos, e constantemente apresentavam quebras. Nos últimos meses, estava sendo impraticável para a empresa cumprir com a substituição por 2 veículos para cada articulado que estivesse sem funcionar. Por que a gente demorou a fazer as correções? Porque estava faltando, esses veículos, por serem modelos antigos, estavam fora da linha de produção. Então, em muitos defeitos que apresentavam, a empresa tinha dificuldade de conseguir essas peças de reposição, tanto aqui no mercado de Recife como no mercado nacional. Então, as peças demoravam a chegar e, ao invés de passar um dia ou 2, às vezes passavam 1 semana, 2 semanas para poder ser totalmente corrigido os problemas. A empresa enviou alguns ofícios ao CTM no sentido de diminuir a frota de articulados, substituindo por veículos 3 eixos, que são veículos maiores, não tanto com a capacidade dos articulados. E o Grande Recife, até então, nunca tinha respondido a essa nossa solicitação. Então, diante das frequentes quebras e da dificuldade de encontrar peças para fazer as correções nessa frota, a empresa optou, como ele já estava em final de vida útil, optou pela exclusão desses carros e que foi deferido pelo Grande Recife e a partir de novembro essa frota foi desativada e a linha continua operando com a mesma quantidade de carros e até então não temos tido problema com relação a isso. Por isso eu peço aos senhores conselheiros, né, que acate o nosso pedido, né, de cancelamento de voto, de deferimento desses autos, a exemplo do processo que eu já citei, e em razão dos fatos que a gente relatou, da dificuldade, da antiguidade dos carros.
Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, a Dice. Bom, conselheiro, a mesma explanação que eu dei quando do primeiro processo. A empresa teria que trocar um carro articulado por 2 veículos pesados no intervalo entre 6 e 9 horas da manhã, caso de disponibilidade da frota de articulados. Não o fez. Não há nada no processo que ela tenha anteriormente às autuações procurado o CTM para mudança na ordem de serviço. Se vocês olharem o processo, não há nenhuma documentação nesse sentido. Então, eu entendo que a mexida da operadora só se deu devido a partir do momento que foi autuada. Enquanto não estava sendo autuada, estava silente quanto a essa questão. A partir do momento em que passou a ser autuada, aí o articulado quebra muito, eu não tenho carro pesado para botar, mas não tem muita justificativa. Ela deveria ter trocado o articulado por 2 veículos pesados e não fez. Então, aí eu entendo que todos os autos devem ser mantidos. Fábio, Cleito falando. Fábio, é uma situação que já acontece há muito tempo, tá certo? Esse negócio de articulado, a gente sabe que veículo articulado agora não existe mais, ou é PRT, ou é pesado, né? Os tipos de equipamento. No meu entender, no meu entendimento, eu acho que o CTM também tem corresponsabilidade nessa situação, não diretamente a você, mas a parte completa do CTM, né? Que é a parte de programação, sabendo que a empresa tem X veículos articulados com idade de vida útil, já quase no limite, ou no seu limite, ou muitas vezes acima do limite, caberia ao CTM, no meu entender, Fábio, fazer uma reprogramação e fazer com que a empresa não usasse todos esses veículos no limite, porque vai acontecer sempre isso, tá certo? Então, no meu entender, há um erro dúbio, tá certo? Não só da empresa, mas por parte do CTM também, não diretamente da equipe de fiscalização, repito, tá certo? É o CTM por completo. Mas não tem essa previsão, Cleiton? Justamente quando ela não puder usar o articulado, trocar por 2 pesados. Presidente, eu poderia fazer só uma complementação. Não. Isso foi proposto pela empresa. Eu tenho ofício, eu posso procurar e depois mandar para vocês aqui. A gente pediu sim para reduzir, até porque, veja só, toda vez que um desses veículos, independente de estar quebrado ou não, mas eles têm que fazer revisões preventivas, então teria que ficar parado. Esses 2 ônibus incluem também a inclusão de mais um motorista, e tudo isso representa custo para a empresa. E dificuldade, porque a gente tem a frota, os funcionários relativos àquela frota em operação. Se começa a aumentar a operação por conta dessa observação do substituir, houve dias, inclusive, que não só estava um veículo sem operar porque estava em revisão preventiva, como também o outro que estava quebrado, aguardando peça. Então, em vez de 2 motoristas, seria utilizado 4 motoristas. Então, isso também afeta a operação da empresa. Ok. Então, obrigado pelos esclarecimentos. Vamos para a votação. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com os relatores. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo deferimento de todos. Ok, eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Então foram deferidos 3-2 os itens 6 e 7.
e o item 6 e 7, e o quinto, ele foi indeferido 3-2, correto? O quinto isso. O quinto foi indeferido 3-2, e o sexto e o sétimo foram deferidos 3-2, correto? Não, digo, só um momento, viu? Cleiton votou pelo deferimento, não é isso, de todos? Ele votou pelo deferimento de todos, e Marcelo Doutor votou Fernando pelos também. relatores. Então o quinto está deferido. Júnior, do vereador, também votou pelo deferimento. Então, eu e Marcela foi pelo indeferimento e Júnior Então, o quinto também foi deferido 3-2. por 3-2. E Então, os três foram deferidos 3-2, porque no sexto, Marcela foi não, relator. Então... Não, mas no sétimo, ela disse que votou com o relator. Então, ela votou pelo deferimento, não é isso? Isso. Aí 3-2 também, aí né? Tá, aí... Não, tá 4-1. 4-1 esse. É. Então, ok. O sexto é 3-2 também, deferimento. E o sétimo, 4-1. Ok. 4-1. Só um momento. Ok. Então, terminamos da... Diego, o 5 ficou deferido por 3-2. O 6 deferido 3-2 e o 7 deferido por 4-1, não é isso? Exatamente. Obrigado. Terminamos Borborema, passamos agora para Mob Brasil. O item 10, não cumprimento de horário, antecipação do horário de saída no ponto de retorno, Marcela Campos, votou pelo indeferimento. E com a palavra a operadora. Gente, bom dia. Primeiramente, gostaria também de registrar aqui meus agradecimentos à comissão, ao presidente, a essa boa relação, né, de companheirismo e de muito respeito que a gente tem construído. Cheguei, né, recentemente para também fazer esse papel junto ao Jones. Então, gostaria de agradecer a vocês e, não me alongando, gostaria já de discutir, né, quanto ao auto 3139. Esclarecemos, gente, que a operadora não coaduna com essa atitude de alguns motoristas. Eu sei que a gente vem enfrentando, acredito, na penúltima reunião, uma atuação desse tipo. A empresa está buscando tratar junto aos seus operadores, notificando, advertindo, suspendendo. A gente tem feito uma força-tarefa, a empresa não coaduna com esse tipo de atitude. Mas eu peço a vocês que, pela razoabilidade, cancelem as autuações, haja vista que houve a realização da viagem. Houve, sim, a antecipação de 9 minutos, mas a gente também traz aos autos a OS da linha, onde comprovamos que a viagem não era a última viagem daquela linha, que aí o prejuízo realmente seria enorme para o usuário, mas não foi a última viagem da linha. A empresa tem tratado, a gente tem se comprometido junto aos nossos supervisores a autuar esses funcionários que estão realizando essas antecipações de viagem. Mas eu peço que vocês, pela razoabilidade, já visto que a viagem foi realizada e tinham outras viagens programadas após essa viagem, então eu peço a vocês que, pela razoabilidade, cancelem a atuação em SPEC. Obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, eu entendo que não tem princípio da razoabilidade a ser aplicado nesses casos, não. Basta se colocar no lugar do usuário. O usuário estava esperando sair do terminal às 23h35, aí porque o motorista decidiu, ninguém sabe o que, sair mais cedo, ele só pode sair às 0h10 da manhã, quando é a próxima viagem. Então, quando o usuário já podia estar em casa, já podia estar descansando depois de um dia de estudo, de trabalho, e é prejudicado porque o motorista, que é o representante da empresa em campo, resolve simplesmente não cumprir os horários estabelecidos. Então, não tem que se ver por princípio da razoabilidade, não. O auto deve ser mantido para servir de exemplo aos demais motoristas. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 10 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento.
Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela razoabilidade, deferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 3-2. Ok. Item 11, PEV quebrada. O vereador Júnior Bocão votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Gente, mais uma vez eu peço a vocês que levem em consideração que a Uma autuação... observação, o auto 7764. Oi? Alguém falava? O vereador. É o auto 14.414 e 7764, vereador. Pode continuar, Alisson. Ô, Diego, não seria o auto 139.13, não? É o item, qual item da pauta? Desculpa, Diego. Não, é o desculpa, item gente. 11. É o item 11, PEV quebrada. Desculpa, gente. 14, isso. Desculpa, Diego. Desculpa. Sobre essas autuações, gente, na verdade, estamos discutindo dois autos aqui. O auto 7764, e eu gostaria já de repisar que este auto 7764, o veículo não é reincidente no cometimento da infração, e gostaria de discutir com os senhores essa questão de PEV que tem sido recorrente aqui na comissão. Peço a vocês que se utilizem da razoabilidade. A gente, inclusive, cita aqui na nossa peça recursal que os veículos 2936 e 2707 foram devidamente consertados, conforme nós demonstramos através de ordem de serviço. E depois de consertados, a gente retorna os veículos à operação, gente. Peço que vocês considerem essa questão de PEV, principalmente essas linhas onde há um grande movimento de usuários, que a gente tem aquele velho problema de os usuários estacionarem na plataforma elevatória, o que ocasiona o desgaste natural e a quebra da plataforma. Vale salientar que todos os nossos veículos são vistoriados na nossa saída de frota. E os veículos haviam saído em perfeito estado de funcionamento. Então, no decorrer da operação, fato gerado pelo mau uso dos próprios usuários, os veículos vieram apresentar quebras. Somado a isso, como eu já havia antecipado, o veículo 2709 da autuação 7764, o veículo não é reincidente. Então, peço que a comissão aplique, a razoabilidade pelo próprio entendimento já formado nessa comissão. E quanto ao auto 14414, gente, o veículo só havia sido autuado pelo mesmo motivo há mais de 3 meses atrás. Eu acho que seria o momento também da comissão pensar, isso seria uma sugestão, num prazo dessa reincidência. Imagine vocês, um veículo quebrou para o PEV hoje, veio quebrar para o PEV 1 ano depois, 3 meses depois, 4 meses depois, e é considerado reincidente. Eu acho que a gente deveria pensar num prazo razoável para que a reincidência fosse ou não aplicada. Mas, de forma geral, peço a vocês que, pela razoabilidade, cancelem as atuações em SPEC, principalmente o auto 7764, já visto que o veículo não é reincidente. Obrigado a todos. Obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, conselheiro, não vamos estender, é PEV. Eu só contrapondo um argumento que as operadoras sempre usam, que a responsabilidade da quebra da PEV é do usuário. Agora, não aparece essa argumentação quando eles querem colocar a catraca na porta traseira, né? Obrigando o pessoal a utilizar mais ainda a porta do meio. Então, é PEV, é um problema que tem que ser tratado de forma séria pelas empresas e, infelizmente, a gente está vendo que não está indo por esse caminho, não. Inclusive com veículos reincidentes. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Obrigado. A Disse em votação, processo número 11 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Um minuto, Zé. Pois não. Só para colocar aí que eu indeferi o que teve reincidência e deferi apenas o que não é reincidente, viu? Foi. Ô, Diego, poderia verificar para mudar? Ou se está assim no parecer? Só um minutinho. É o 11.
Deixa eu ver se está assim, não apareceu já. Tá, provimento, isso. Provimento do pleito em face do auto 7764 e não provimento em face do 14414. Isso. Então, Pronto, esclarecido. Ok. Obrigado, vereador. O vereador mudou o voto dele nesse... Não, mudou não, já está ele no não voto mudou, dele. Doutor, voltando à votação, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento dos processos. Conselheira Marcela, seu voto. Eu vou com o relator. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com o relator. Eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Só um minutinho, tá? Ok, então o auto 14.414 foi indeferido por 4-1 e o 7764 deferido por 4-1, ok? E tem 12, então, não realização de horário, Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Para fecharmos, senhores, esse bloco aqui da MOB Brasil, gostaria de inicialmente destacar que a operadora não realizou os horários por motivo de força maior, haja vista a quebra inesperada do veículo no início da operação. O veículo estava programado para realizar o horário das 5h41, apresentou defeito e infelizmente não conseguimos realizar esse horário. Entretanto, conseguimos sanar o problema de forma mais rápida possível e conseguimos completar novamente a frota. Então, foi algo inesperado. Infelizmente, na hora da realização do nosso checklist diário, de manhã, o veículo apresentou defeito, a gente não conseguiu colocá-lo em operação. Então, eu peço que, pela razoabilidade, os senhores votem pelo deferimento e cancelamento da autuação. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, essa é aquelas defesas fantasma da empresa, que é o carro quebrou, não informa carro, não informa onde quebrou, por que quebrou, não informa por que não utilizou a frota reserva. Aí agora está dizendo que foi na garagem. É o mesmo caso da Conorte. Não há razoabilidade nenhuma. Se a quebra ocorreu na garagem, menos motivo ainda para não ter providenciado imediatamente a substituição do veículo. E se vocês olharem no processo, é uma missão geral. Não informa nada. E nesse dia, das 140 viagens que deveria realizar, só fez 125. Então, os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 12 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Nesse caso específico, eu voto pelo indeferimento dos processos. Ok, doutora Marcela, seu voto. Voto pelo deferimento. Ok, obrigado. Vereador Júnior, seu voto. Vereador, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo 12 indeferido, Diego. 3-2. Indeferido 3-2, né? Só um minuto. Presidente, gostaria de só desejar a todos um feliz ano novo. Acredito que seja a última reunião do ano. Vou voltar para o gosto de férias. Ok, amigo. Obrigado também para você. Obrigado a todos. Obrigado, Igualmente, Alisson. Boas férias. Obrigado. Bom dia, boas férias. Passamos agora para a Conorte. Itens 13, 14 e 15 são não realização de horário e 16 também, desculpa.
Os 4 são não realização de horário. Guilherme está presente. Bom dia, Guilherme. Podemos analisar os 4 juntos? Bom dia, Diego. Podemos analisar os 3 primeiros e o 16 separadamente, e o item 16? Ok, então 13, 14 e 15 agora. Obrigado. Isso. Fiquei com a palavra a operadora. Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros. Inicialmente, gostaria também de agradecer, né, a participação, agradecer também a colaboração de todos. Entrei nesse ano, né, e já também, desde já, gostaria de desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos. Relativo aos 3 primeiros autos, a empresa, em tese, não teria realizado alguns horários, né? E o que é que ocorreu de fato? Os veículos eles apresentaram problemas mecânicos. E isso já vem sendo discutido aqui na CJRI, que os coletivos eles estão sendo impossibilitados, né, de entrar em operação, e mesmo estando com certificado de vistoria vigente à época da autuação. Isso demonstra que o Conorte sempre está atento, está agindo com a manutenção prévia, né? Não está coadunando com esse tipo de auto. E assim, nesses casos, o Conorte ele foi completamente surpreendido, haja vista que está sempre em manutenção dos seus veículos, com atenção prévia. E assim, a gente sabe que esses casos de intempérie mecânica é algo que foge do controle do consórcio. Portanto, é necessário analisar esses autos pela razoabilidade. Pois a gente sabe que o corredor, né, norte-sul, principalmente na PE15, é repleto de buracos, é repleto de uma falta de estrutura, principalmente para veículos do grande porte, né, de veículos do consórcio, e ainda assim são poucos veículos que apresentam esse tipo de problema. Isso pode ser comprovado e a gente já vem demonstrando há vários meses, há várias sessões, o alto índice de cumprimento que o consórcio vem tendo, tanto da viagem como o cumprimento de intervalo, demonstrando que a empresa vem sempre cumprindo com as metas estabelecidas pelo CTM. E que essas perdas de viagem, elas são exceções à regra. Elas não são regras, assim, elas são realmente exceções. E decorrente disso, senhores conselheiros, senhor presidente, prezando pela razoabilidade, eu solicito que os autos sejam cancelados com deferimento dos recursos. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, como os senhores veem, isso aqui está sendo recorrente na operadora. Vários julgamentos nós já estamos com esse problema de viagens não realizadas, especialmente no início da operação e no pico. E sempre a alegação é essa, de que o veículo queria entrar em operação, apresentou problema. Agora, problema na garagem, o carro deveria ser substituído imediatamente. Então, não há que se falar em razoabilidade, ele tem a frota reserva já deveria estar lá pronta para qualquer eventualidade. Não explica por que não usa e fica apenas aguardando para ver se conserta o carro e bota em operação. Quanto à questão também de índice de cumprimento de viagem, é irrelevante. Para aquele usuário que foi prejudicado com a realização do horário, não interessa se ela fez 99,9% das viagens. A viagem que interessava aquele usuário não foi realizada. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Obrigado, vice. Em votação, processo números 13, 14 e 15 da pauta. Não realizário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Deu para computar, Diego? Eu sim. Oi? Deu para computar o voto de Cleiton? Ele foi pelo indeferimento nos 3, não foi? Cortou um pouco aqui. Indeferimento nos 3. Isso, ok, deu para computar.
Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Diego, deu para computar de Marcela? Deu sim. Indeferimento dos três. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Mantenho o meu voto no 15 e acompanho os relatores. Ok. Eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Ok, então o 13 e 14 foi indeferido, o 5-0, e o 15 foi indeferido 4-1, ok? E o 16 também estava em pauta, né? Então foi 16 também, 4-1. Não, o 16 eu gostaria de analisar separadamente. O 16 vai ser separado, exatamente, desculpa. Ok, então 16 agora. Ok. Com a palavra operadora, item 16 da pauta. Nobres conselheiros, nesse caso específico, eu solicitei que analisasse separadamente, porque, apesar de ser suposta não realização de horário, no presente caso foi verificado que o veículo 1455 teve um ínfimo atraso de 3 minutos na saída da garagem, pois estava realizando um teste de vistoria na PEV, dando início à viagem, que seria de 5h25, apenas às 5h28, ou seja, 3 minutos de atraso. Com isso, não houve um descumprimento de horário, mas sim um pequeno atraso na sua saída de horário, conforme é comprovado por meio do GPS. A gente sabe que a operadora ela procura sempre cumprir, né, com os seus horários, e inclusive nesse caso, um teste de vistoria de PEV, ou seja, demonstrando a sua boa-fé, demonstrando que estava realmente realizando uma vistoria no veículo, inclusive, no caso, na PEV, e por um ínfimo atraso de 3 minutos, não é razoável, não é proporcional, não é justo a empresa ser penalizada por uma viagem que foi cumprida. Apesar do horário de 3 minutos, de 5h25 para 5h28, mas o horário ele foi cumprido. Então, prezando pela razoabilidade, prezando também pelo parecer do conselheiro relator Cleiton, eu solicito que esse recurso seja provido com o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Qualquer coisa, a empresa faz uma narrativa, né? Porque a documentação não mostra nada disso. Isso atrasou porque foi fazer teste de PEV, isso ela está dizendo. Né? O fato é, o veículo aqui, 1455, só saiu do terminal às 5h34, conforme o próprio sistema de monitoramento dela. Então, o que atrasou esse de 3 minutos? A viagem era 5h25. O carro sai de 5h34. Como é que cumpriu a viagem de 5h35? Lembrando que para concessionária não existe aquele limite de tolerância estabelecido para a permissionária, não. Não cumpriu o horário, não cumpriu. Não tem 50% de atraso, 30% de atraso. Não cumpriu, acabou logo. Ou seja, a narrativa aí do advogado está desmentindo o que ela própria colocou no monitoramento dela. O monitoramento dela é claro. O carro saiu do terminal às 5h34. E a bilhetagem mostra que ele foi aberto para sair a viagem às 5h32. Então não teve atraso de 3 minutos, teve a não realização do horário de 5h25. Então o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 16 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando, seu voto. Indeferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Acompanho o relator. Ok. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido 3-2. Ok, indeferido 3-2. Os próximos itens são 17 e 18. 17 e 18. São queima de parada. A gente pode ver os dois juntos.
Podemos sim. Com a palavra a operadora. Senhores conselheiros, constam nesses autos que supostamente o motorista do veículo não teria atendido sinal para embarque de usuário. É importante a gente destacar aqui que certamente ocorreu por um descuido do motorista, haja visto que casos assim não são regras na empresa, são raras exceções, como nesse caso, nesses dois casos. E é demonstrado que o consórcio ele sempre está agindo diretamente com seus colaboradores, haja visto que houve advertência, e até em casos de reincidência, como já ocorrido até em pauta aqui da sessão, demissão dos motoristas, para que situações como essa não se repitam, não voltem a ocorrer. E é sabido que também o consórcio ele investe também em treinamentos dos colaboradores, deixando sempre atualizados, conscientes das obrigações que assumem quando vão fazer as viagens, até porque os motoristas também são representantes no campo da empresa. Então, isso demonstra que a própria empresa ela está agindo em conformidade de forma prévia para que situações como essa não ocorram. Então, ela não está coadunando com esse tipo de atitude. Diante disso, não é justo o consórcio ele ser punido por uma negligência, que não houve negligência em infração, muito menos que coaduna com esse tipo de ato. Diante da razoabilidade e da evidência que o consórcio está sempre agindo para dirimir situações como essas, o presente recurso deve ser provido, os dois recursos, com o cancelamento dos autos de infrações. Ok, com a palavra vice. Bom, conselheiro, o senhor já sabe o meu entendimento a respeito de queima de parada, é a pior irregularidade que pode ser cometida pelos prepostos das operadoras, como o próprio representante da operadora disse, por conta da negligência do motorista em atender sinal para embarque do usuário, que é o objetivo fim do transporte, que é o transporte de pessoas. Então, pela ordem, senhor presidente. Nem justificativa, nem razoabilidade, não. Eu entendo que os autos devem ser mantidos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, amigo. Na verdade, eu não falei que houve negligência por parte dos motoristas. Eu afirmei que o consórcio ele não foi negligente com a situação, de modo que foi demonstrado que advertiu os colaboradores, os operadores. Ok, obrigado. Item 17 e 18 da pauta. Queima de parada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto nesse processo pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Desculpa, cortou um pouco o voto de Bandeira. Sobre deferimento? Foi pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Sou relator, não? Não, 17 e 18 você não é relator, não. Pelo deferimento. Porque doutora Marcela, no qual não é relatora. Pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego, de todos. Ok, indeferido 4-1, né? Os próximos são 19, 20 e 21, para afastado da plataforma de embarque e desembarque de usuários. Podemos analisar os três juntos, Guilherme? Sim, esses três, sim, podemos. O 19, 20... Com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, constam nesses autos que supostamente o motorista do veículo teria parado aproximadamente no auto 996, 1,5 m, no 999, 2 metros e no 10272, 6 metros da plataforma de embarque.
de desembarque, perdão. E é de conhecimento de todos aqui da sessão que o consórcio não coaduna com esse tipo de prática, procurando sempre apurar ações dos seus colaboradores. Com isso, prontamente, o consórcio Conorte, ele lavrou a notificação de advertência ao motorista, para que a situação não volte a se repetir. Independentemente disso, a gente precisa esclarecer e mostrar também que é necessário que os senhores conselheiros levem em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade que o caso exige. Por quê? Porque, como exemplo, até no parecer do conselheiro Cleiton, na sua relatoria do auto 9999, que essas autuações não estão ocorrendo com frequência, demonstrando o papel do Conorte em coibir atitudes com motoristas está surtindo efeito. Haja vista que a advertência dos motoristas, ou até em casos de reincidência, as suas demissões, está surtindo efeito nos próprios colaboradores, que é esse o papel, ao meu ver, do consórcio em coibir esse tipo de prática. Então, na ponta, a gente já está percebendo que situações como essa não estão tendo tanta frequência como em outro momento, como em outra época. Portanto, senhores conselheiros, prezando pela razoabilidade, pela proporcionalidade e principalmente pelo fato de que casos como esse não estão ocorrendo com tanta frequência, com mais frequência, como já aconteceu em outro período, comprovando que a advertência, a ação do Conorte em coibir esse tipo de prática está surtindo efeito. Diante disso, pela razoabilidade e proporcionalidade, os presentes recursos devem ser providos. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, isso aqui também já é assunto discutido na comissão, entendo que não há razoabilidade para o cometimento desse tipo de infração pelos motoristas. Se vocês forem ver o auto 21, o cara parou na Avenida Nordestina. Na avenida, o pessoal desembarcar, um absurdo, colocando em risco a vida dos usuários. Então, é uma coisa que a gente não vê muito efeito, não. Pode até não estar aparecendo aqui na missão muitos processos disso, mas a gente na rua não observa essa redução que a empresa fala, não. Então, entendo que os autos devem ser mantidos, os operadores, o fato ocorreu, tanto ocorreu que os operadores foram notificados, então o fato objetivo é esse. Houve um prejuízo aos usuários com a conduta do motorista e os autos devem ser mantidos. Fábio, você sabe que eu tomei remotamente nessa reunião. São 3 processos de paradas, né, afastados. Essa aí que você falou, Fábio, já é uma. Uma foi eu que fiz o parecer. Qual é a outra, Fábio? São 2, né? Já sei que já são 3, já tenho conhecimento de 2. Uma da Pan-Nordestina, que ele parou afastado. Uma aqui eu fiz um processo para parecer. E qual é a outra? A 9996. Uma da Nordestina e 2 da PA15. E 2 no TI da PA15. 9996 é 1,5 m. Não. Pronto, esse da Pan-Nordestina aí, já estou adiantando, desculpa aí a vocês o meu voto, tá certo? Porque eu estou no celular muito ruim. Eu vim arriscar fazer isso. Mas a próxima vez eu vou ficar em casa, como eu sempre fico, porque a gente faz um julgamento, um processo de maneira mais confiável. Mas já estou adiantando meu voto já, tá certo? Eu mantenho o meu parecer, tá certo? No outro eu vou para o deferimento da PA15, tá certo? Eu tive lá há uns 2 meses, uma confusão. E o da Pan-Nordestina, tá certo? Eu vou para o indeferimento, tá certo? São 2 deferimentos e um indeferimento. Diego, deu para mostrar. Pois é, esse último, ele é o item 21, é? Positivo, da Pan-Nordestina é o 21. Pan-Nordestina é o item 21. Então vai ser deferido 19, o 20 ele é o relator e 21 indeferido. Ok. Isso. Continuando a votação, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto igual a Cleiton.
2 deferimentos e 1 indeferimento. Igualzinho a ele. Ok. Doutora Marcela, seu voto. Pela razoabilidade, eu vou com meus colegas Bandeira e Cleiton. 2 deferidos e 1 indeferido. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Igual os relatores e igual aos meus amigos. Deferimento dos 2 primeiros e indeferimento no 21. Ok, eu vou pelo indeferimento de todos, Diego. Ok, então o item 19, ele foi deferido 3-2. Deferido 3-2, isso. 4-1, Diego. Mas só 2. Não, 3-2 não, porque foi Cleiton, Marcela e Bandeira pelo deferimento. Vereador Júnior. E o relator. Vereador também. Também, então 4-1, né? 4-1 deferimento. O 21 foi indeferido 5-0. E o 22... Não, desculpa. O 20, Diego. O 20 também, 4-1. 19, deferido. E o 21 indeferido. Ok. Ok. É isso mesmo. Pode repetir, por favor. 23. O Pode repetir 19 e o resultado. 20, o 19 e o 20 deferido 4-1, Jorge. E o 21 indeferido 5-0, tá? Ok, obrigado. 22 e 23 agora, Guilherme, alteração de Oslo. Pode ser os dois? Eu gostaria de analisar separadamente, Diego, por favor. Ok, então 22 agora. Ok, com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, consta nesse auto de infração 9994 que o consórcio teria realizado a programação com um quadro de horário diferente, divergente, para a linha Caetesta e Abreu e Lima, entre as 16h30 e as 19h46. Quando a gente vai analisar especificamente esse caso, houve um claro equívoco por parte do agente fiscalizador, haja vista quando a gente vai analisar o GPS, né, a GPIS do CTM, que o consórcio ele enviou o quadro de horário utilizado pela linha real. E não há o que se falar em descumprimento da uso pela quantidade de viagens, né, pela alteração da programação com o quadro de horário. Então, decorrente da razoabilidade, diante do equívoco por parte do agente fiscalizador, o presente recurso deve ser provido, ocorrendo o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Dícia. Bom dia, conselheiros. Elson Figueiredo, chefe da DC. A empresa alega que tem um erro. Não diz qual é o erro. Não tem erro nenhum, na verdade. A única coisa que ela colocou na defesa é que a OSO tem 30 viagens. E é exatamente o que o fiscal disse. A OSO tem 30 viagens. Só que a empresa no dia estava operando com a OSO de 25 viagens no período. Ou seja, estava operando com a OSO que prevê quase 15% de viagem a menos no horário de pico. A empresa não anexa mais nada na defesa. Ela diz que há um erro, falhou em demonstrar o erro. Pelo contrário, a OSO mostra o que o fiscal afirmou. Que a empresa estava operando com um quadro que era deficitário, com menos viagem que o previsto. Ok, obrigado. Processo número 22 da pauta. Alteração de OSO. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok, vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 5-0. Ok. 23, alteração de OSO. Relator vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Senhores conselheiros, nesse auto 12711,
que alega que a operadora teria alterado a sua uso. É importante a gente trazer aqui para a sessão que é sabida toda a dificuldade, certo, que o Conorte ele vem tendo em manter a sua frota BRT ativa, por se tratar de um veículo com manutenção complexa que demanda assim, muito tempo para manutenção de peças, de até situações de efetivamente mecânica, e que é demasiadamente degradado pelo péssimo viário a qual lhe é oferecido, todos nós sabemos, da PE15 principalmente. E dessa forma, a operadora vem discutindo junto ao CTM uma forma de chegar ao meio termo que seja benéfico para todas as partes envolvidas, assim como já foi mencionado pela Borborema, aqui na própria reunião mais cedo, que a própria operadora ela tomou a atitude de sugerir para o CTM uma solução. Então, isso demonstra que o Conorte ele não está inerte a toda essa situação. E também, como mencionado até pelo conselheiro Cleiton mais cedo, não é só o fato da operadora, tem que ser também o conjunto do próprio CTM para que se encontre soluções e viabilize toda a operação. Então, diante disso, já foi solicitado por vários ofícios, o 371, por exemplo, o 381, 391, inclusive estão todos no SEI. Desde setembro, o Conorte vem tentando a solução para substituir, né, os veículos BRT por veículo pesado, substituindo 20 por 30 veículos na proporção de 1 para 21,5, em linhas que não compõem o sistema via livre. E essa solicitação já foi encaminhada também para ofício técnico, e todas essas solicitações para nota técnica, tudo isso, obviamente, está no SEI, com o 3723 desse ano, traço 17, e o despacho do diretor-presidente defere o nosso pleito para que sejam substituídos nas linhas que não compõem, e é o caso dessa linha desse auto de infração 1909 de Pelópidas. Então, diante dessa situação que vem prejudicando grandemente a operadora, e mesmo assim, a própria operadora ela solicitou ela sugeriu uma solução para que fosse substituído, né, os BRTs, e essa solicitação foi deferida pelo próprio CTM, para que admitiu, obviamente, a substituição dos BRTs. Dessa forma, diante de todo o fato narrado, que, mesmo com todos os esforços desenvolvidos pelo Conorte, nós solicitamos que o presente recurso seja deferido com o cancelamento do auto de infração. Obrigado. Com a palavra disso. Bem, conselheiros, a empresa cria uma narrativa muito bonita, só que algumas questões aí levantadas não são verdadeiras. Primeiro, que a solicitação da empresa só ocorreu no dia 26 de outubro. Esse auto é do dia 2 de setembro. A empresa estava desde agosto operando com todo dia, recorrentemente, substituindo o BRT por veículo pesado. Só se preocupou em fazer isso em outubro, a solicitação. Até a ser autuada, ela não se preocupou em nenhum momento. Quando as multas começaram a entrar, quando a comissão começou a manter as multas, ela se preocupou em fazer isso. Até lá, ela não se preocupou com o usuário, né? Outro ponto, ela diz que substitui um veículo BRT por um veículo pesado pela ausência de BRT. Não é verdade também. A empresa tem 15 veículos, em média, na garagem, BRT parados, e prefere operar com veículo pesado. Isso é uma preocupação muito grande com o usuário. A preocupação dela, na verdade, é financeira. Ela está preocupada em economizar combustível, economizar o custo, o BRT tem um custo mais elevado, e com o usuário ela não está preocupada, não. Ela deixa lá seus 15 BRTs aptos a operar, 15, 18, 19, todos os dias, parados na garagem, e bota um veículo pesado.
ela tira 2 veículos BRT da linha, passa o dia todo, isso equivale a retirar 3 veículos pesados da linha. Aí ela passa o dia todo com veículos a menos. Imagina o quanto sofre o usuário. Eu sou da área norte, felizmente eu não uso essas linhas, porque eu passo lá de 10 horas, 11 horas da manhã, isso já é fora pico. Esses veículos estão lotados. Aí imagino ter lotado o quanto sofre, como fica um veículo pesado. Aí, como eu digo, eu volto a repetir, não havia nenhuma solicitação, não havia quebra na linha, o RDO está invisível. Havia dezenas de BRTs disponíveis para operar, mas a empresa adotou que não vai operar com BRT. E não havia nenhuma solicitação no CTM para operar dessa forma. A solicitação que ela foi feita posteriormente e analisada tempestivamente. Elson, é uma situação, presidente, Cleide falando, Elson deixou uma situação aí, de certa forma, um pouco até grave, né? Visto que é uma concessionária, ela recebe subsídios para operar esse tipo de veículo BRT. E eu fui citado pelo presidente, pelo advogado da Conorte, mas a diferença é que na Borborema não é um BRT, é articulado aqueles antigos, e além do fato de a Borborema ser uma permissionária, né, que é diferente da Conorte, que, a meu entender, é uma concessionária, já recebe subsídios para esse tipo de veículo, e o que me deixa mais preocupado é que esses veículos não estão quebrados, estão na garagem, né? Então, é bem preocupante. Ok, obrigado pelos esclarecimentos. Processo número 23 da pauta em votação. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento dos processos. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento. Pela ordem, presidente. Pois não, amigo? Essa informação que o BRT estão aptos para uso na garagem, não se tinha, aí também não foi rebatida, eu gostaria de operar meu voto. Ok. Então, digo, registrar em ata a alteração de voto do vereador para indeferimento, processo número 23 da pauta. Para indeferimento, né? Okay. Isso. Então vai ser indeferido 4-1. 5-0, Diego. 5-0, desculpa. Indeferido. Ok, último item da pauta, deixar de colaborar, acatar a determinação do agente de fiscalização, Cleiton Lanhal, votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, com relação a esse auto de infração, consta que o motorista do veículo supostamente teria descumprido a determinação do agente fiscal, deixando o veículo parado no ponto de embarque. É importante a gente mencionar aqui que certamente esse caso, e obviamente é perceptível pela até a quantidade da pauta, é um caso só, não é uma regra e é um caso fortuito, é uma exceção e certamente ocorreu por um descuido do motorista e mesmo assim o Conorte procura, haja vista até os outros autos em que houve alguma autuação decorrente do preposto ou decorrente do motorista, o consórcio ele sempre procura agir de forma tempestiva para que ocorra a advertência e nesse caso, até pela gravidade da situação, houve a demissão do motorista até antes de tomar conhecimento da autuação, haja vista a data da lavratura da demissão do motorista. Então, isso só demonstra que o Conorte não coaduna com nenhuma situação dessa e, inclusive, procura ter esse tipo de atitude punitiva decorrente dos seus colaboradores para que situações como essa não voltem a ocorrer. Portanto, não é justo o consórcio ser punido
decorrente de uma situação em que mesmo antes do auto de infração, houve a demissão do próprio motorista. Então, no que cabe dentro da sua autuação, dentro do seu papel, o Conorte agiu de forma tempestiva e até anterior à lavratura do auto de infração. Diante dessa narrativa e da razoabilidade, da evidência de que o consórcio está sempre agindo para dirimir situações como essa, o presente recurso deve ser provido com o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Dícia. Conselheiro, primeiro a empresa reconhece que o fato ocorreu. Agora, há que se discordar de descuido. Ninguém deixa um veículo parado no ponto de retorno por descuido, deixa por negligência, deixa porque não se importou com a regra. Inclusive, o agente de fiscalização estava lá e deu uma determinação e mesmo assim ele descumpriu. Aí a empresa fala na punição, mas a punição não está bem alinhada com o que foi afirmado, não, porque se fala aqui na demissão, o documento acostado ao processo é de redução de equipe, não fala nada em punição, não, por justa causa, não teve nenhum relato relacionado, não. O documento fala em redução de efetivo. Ocasionalmente foi de um motorista que foi autuado. Não dá para fazer essa correlação, não. O que a gente pode afirmar com certeza é que o motorista causou prejuízo à operação, descumpriu uma determinação, um preposto da empresa, a empresa descumpriu uma determinação do agente e ocasionou prejuízo à operação. O terminal de Igaraçu, tudo é notícia e é notório que está em obras há muito tempo. Imagina um motorista deixar o veículo lá descumprindo uma determinação, ocupando um espaço. Ali não tem espaço sobrando. Ali ele causou um prejuízo severo na operação. E aí eu volto a mencionar que a demissão foi, ocasionalmente, o motorista foi demitido. Por redução de efetivo. Não tem nada a ver com a infração. Ok, obrigado. Item 24 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando? Vereador Júnior, seu voto. Diante da punição aplicada, eu voto pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Está na reunião, Diego, doutor Fernando? Estava, saiu. Acho que caiu a conexão dele. Jorge, vamos esperar um pouco, é o último da pauta. Tem como entrar em contato, Jorge, ver se ele está... Vou ligar para ele. Diego? Oi, estou escutando. Guilherme falando aqui. É só para confirmar, por favor, Diego. Eu queria o placar do... deixa eu ver os itens aqui, tá? Por favor. Tá. São 2 itens. É o 17 e o 18, por gentileza. Se 17 e 18 foi 4-1 indeferidos. 4-1, tá certo. Tá? Obrigado. Por nada. Presidente, o celular dele não está atendendo, não. Está dando um caixa postal.
Ele deve estar Mas na tem reunião coro. pelo celular. Tá? Saiu a bateria. Tem coro, né? Isso. Finaliza Tem, com tem. 4. Ok. Digo, só registrar que após tentativa de volta do conselheiro não conseguimos contato, tá certo? Para esse último processo. Tá bom. Ok. Ok. Faltou o seu voto, presidente. Vou votar, Jorge. Só para registrar na ata que tentamos contato, mas não obtivemos êxito. Eu voto pelo indeferimento, Diego, do último Ok. item. 3-1, então, né? Indeferido. Isso, indeferido. Ok, finalizamos Ok. por hoje. Desejo a todos. Então, obrigado a Feliz Natal todos. também. Um feliz ano novo. Obrigado a Pode todos, falar. Feliz Natal. Bom ano Feliz novo para Natal pra todos. todos. Ok, feliz Natal, ano novo para todos. Roberto, Roberto, Diga, doutor. grande abraço. Pois não, Roberto. doutor. Grande Para abraço, você também, Roberto. amigo. Tudo de bom para vocês. Bom, É para o ano. Vamos nos encontrar nas estradas da vida. Visita o nosso Detran lá velho, a gente está de braço aberto. Você, Sim, doutora isso. Marcela, doutor Bandeira, gosta de ir lá também. Sempre a gente precisa do Detran um pouquinho. Detran, e bota uma multa, né, que... Eita, lá vai tu por multa, esquece multa, Cleiton.